Fala rapaziada, notícia quente agora no Corinthians. Memphis Depay não vai renovar. Nós vamos acompanhar agora o que foi dito por alguns dos comentaristas. A política suja e rasteira do Corinthians vence novamente. O alvo? Memphis Depay. Eu não vou aqui nesse vídeo entrar no mérito ou demérito, se deveria renovar com o Memphis, porque é caro, que o Corinthians deve, é transferência, etc e tal. Não. Vocês perceberam como a situação foi construída? E eu vou entrar numa outra esfera. O Corinthians, o departamento de futebol está sempre em segundo, terceiro, quarto plano. O foco é a amizade, é o interesse pessoal, é a boquinha, é a teta interminável, é a política do clube. Osmar Stabile é o presidente mais omisso atualmente do futebol brasileiro. Um silêncio ensurdecedor, porque não teve atitude, nem postura e nem respeito pelo torcedor de se posicionar sobre a questão do Memphis. Por que renova, por que não renova? Aí no caso não renova. E todo mundo sabe o porquê. Porque não quer ficar de mal com os conselheiros. Que caso ele consiga lançar sua candidatura à presidência, precisa do apoio dos mesmos conselheiros que foram desafetos do Memphis Depay. Depois da declaração do Memphis à Copa do Brasil, quando ele expõe corretamente a forma precária e atrasada que o Corinthians é conduzido. Ou vocês têm alguma dúvida? Que é o estatuto que permite que o conselheiro pinte e borde o diretor, pinte e borde o presidente, faça o que quer, saia pela porta da frente e quem toma é o torcedor que fica, ou a próxima gestão que vem pela frente. Então, gente, percebam como Osmar Stabile foi um amador, e é realmente, como dirigente, como diretor esportivo, um dirigente amador. O Memphis, ele sai da Copa do Mundo, ele retorna ao Brasil, passa por exames médicos, está na Neoquímica Arena, acompanha o jogo do Corinthians, o camarote, e não renova o contrato. Aí alguns estão jogando a culpa nele, que estava fazendo pressão para renovar. Não, estão pegando o alvo errado. O alvo é a questão política do clube. O Memphis só não renovou por uma questão política, porque quando o Memphis ganha a Copa do Brasil com o Corinthians, ele expõe os conselheiros. E o Osmar Stabile se renova com o Memphis, ele se queima com os caras que vão votar talvez nele se lançar candidatura no final do ano. Então não é sobre Corinthians, não é sobre futebol, não é sobre projeto, é sobre como você vai se perpetuar no poder, é como fazer o toma lá da cá da melhor forma possível. Então essa situação envolvendo o Memphis, de novo, eu não estou aqui falando se deveria ou não renovar, porque todo mundo sabe, é transfer ban, é dinheiro, vai inflar, folha salarial que o Corinthians já tem dificuldade para pagar. É como funciona o modus operandi do Corinthians. É uma forma precária e atrasada de se conduzir uma instituição que conta com mais de 30 milhões de torcedores, que agora vão ter, mais uma vez, um time enfraquecido e um jogador que poderia fazer a diferença, que estava ali, na porta para renovar, não renova. E por quê? Pelo aspecto político. Nunca o hino do Corinthians resumiu tão bem o atual momento do clube. Salve o Corinthians! Bora lá, pessoal, falar a respeito da não renovação do contrato do Memphis Depay. Cara, o Memphis, quando estava no Corinthians, a gente falava, ele tá focado na seleção, ele quer disputar a Copa do Mundo. Quando ele esteve na seleção, a gente falava, ele não estava focado na seleção, ele não queria mais nada na carreira. Porque o Memphis, com os números que ele tem como jogador da seleção holandesa, ele tinha obrigação de ser titular, e não foi. O Memphis, num grande finale da carreira dele, ele jogava 10, 15 minutos por jogo, e olha lá quando entrava. A Holanda foi eliminada e ele nem pisou no campo. Então, nesse ponto, pessoal, a gente precisa avaliar o custo e o benefício. Valia a pena, de fato, o Corinthians fazer essa extravagância financeira para renovar com o Memphis? Na minha opinião, não. Por mais que ele tenha vencido 3 títulos com a nossa camisa, eu acho de verdade que não valia a pena. É um dinheiro que o Corinthians aí ia se endividar ainda mais com um cara que não ia entregar. O Memphis já é rico, é famoso, é renomado e tem números absurdos com a camisa da seleção. Qual que é a ambição do cara voltar pro Brasil e querer entregar tudo com a camisa do Corinthians? É zero. E empurrar com a barriga durante 2 anos vivendo embalada. Então, nesse ponto não vale a pena. O que não poderia acontecer é o que a diretoria do Corinthians fez. A diretoria do Corinthians tratou o cara como um moleque. A diretoria do Corinthians, mais uma vez, mostra a falta de profissionalismo e a indecência por parte dos seus dirigentes. Já existia uma predisposição em não renovar com o cara e empurraram com a barriga, enrolando o cara até a última hora. Isso não se faz. Fizeram o cara voltar pro Brasil e o trataram como um moleque. Agora vão ter que aguardar o transfer ban que vai chegar. Mais um. Fala, galera, eu não queria falar, mas tá todo mundo falando, até que não é corintiano está falando, sabe o quê? Memphis fora do Corinthians. E aí? Eu acho o seguinte, não dá pra fazer loucura. Tudo bem que daqui a pouco vai vir o transfer ban chamado Memphis, mas não dá pra fazer muita loucura e também entregar o clube, né? Porque já fizeram isso no passado, por isso que nós estamos amargando muita coisa ruim até aqui.
Mas a verdade é que vai fazer falta, ainda mais numa Libertadores. Eu espero que o Yuri possa voltar, eu espero que o Pedro Raul continue fazendo gols, mas a verdade é que tem que contratar. O Corinthians precisa contratar, mas fazer loucura também não dá. Então, o que você acha aí? O que você achou do Memphis? Tá todo mundo comentando, até quem não é corintiano, mas eu quero ouvir você, torcedor corintiano. Isso aí depende muito do jurídico, do departamento financeiro. Se não tem condições, não vai aumentar a dívida que já tem de 42 milhões com ele, né? Tecnicamente é um jogador superior aos demais, mas que nos últimos tempos, nos últimos meses, não vinha jogando nada e não correspondendo à altura. Então tem eleições no final do ano no Corinthians, né? O Corinthians não pode estar fazendo besteira em relação à parte financeira, porque tem uma dívida muito grande. E aí vai com o que tem, e seja o que Deus quiser. E aí, galera, quero saber a opinião de vocês. Vocês eram a favor da renovação do Memphis ou vocês é do time que eram contra essa renovação? Deixa aqui nos comentários, deixa o like e até o próximo vídeo.